Certo, vocês vão ver. Marca aí, Eu queria trazer para vocês, de forma bem objetiva mesmo, uma mensagem pontual. Uma coisa muito pontual que a gente precisa aprender a fazer. Eu queria que todos realmente prestassem atenção. O Salmo 83, que foi o salmo de ontem, foi o salmo da liturgia de ontem, sexta-feira. E o primeiro refrão diz assim: minha alma desfalece de saudades e anseia pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne rejubilam e exultam de alegria no Deus vivo. Só essa primeira parte aqui, essas duas frases aqui. Minha alma desfalece de saudades e anseia pelos átrios do Senhor. Átrio é coração, né? Minha alma desfalece de saudades e anseia pelos átrios do Senhor. Essa palavra saudade é uma coisa muito interessante, né? Porque Santo Agostinho dizia que nós viemos de Deus e por isso temos saudade de Deus. A gente anseia por Deus, né? Aquela coisa, né, que a gente já falou, né? Citando Santo Agostinho, né? Há no meu coração, na minha alma, um buraco do tamanho de Deus. Quer dizer, que só pode ser preenchido por Deus. Né? Então existe dentro de nós o desejo de encontrar a Deus. O desejo de se sentir amado por Deus. O desejo de ver a Deus face a face. O desejo do encontro pessoal. O desejo de experimentar a Deus, a graça de Deus. Isso é uma coisa que todo ser humano traz dentro de si. Isso é aqui, nós estamos dentro de um campo assim, existencial. Nós estamos dentro de um campo ontológico, por assim dizer. Essa realidade de que dentro de todo ser humano existe um anseio por Deus. Mesmo dentro dos ateus. Mesmo dentro daqueles que dizem que Deus não existe. Todo o nosso anseio de felicidade, nosso anseio de alegria, nosso anseio de paz, ele reflete esse profundo anseio que nós temos por Deus. Então, veja esse salmo. Minha alma desfalece de saudades. O homem, mesmo sem saber, está sempre à procura de Deus. Igual Santo Agostinho, aquela história, tarde te amei, né, eu te procurei, eis que tu estavas dentro e eu fora. Né? O homem está sempre à procura de Deus. Então existe dentro de nós esse desejo. E isso é muito importante, ter a consciência disso. Eu quero falar para vocês qual é o sentido, que diferença faz, que movimento eu posso aprender, um movimento que eu devo aprender a fazer a partir dessa consciência que eu tenho de que existe dentro de mim um desejo profundo por Deus. E que esse desejo, de alguma maneira, ele está escondido, ele está presente por detrás de todos os desejos da minha vida. Por detrás de tudo aquilo que eu desejo, quando eu desejo o prazer, quando eu desejo o gosto, quando eu desejo o contentamento, quando eu desejo isso, quando eu desejo aquilo. Até mesmo se a gente for falar de nossas compulsões, desejos desordenados da nossa carne, né? Os desejos ficaram desordenados, né? Um desejo, às vezes, esses desejos desordenados que nós temos pelo prazer, que nós temos pelo conforto, que nós temos pelo bem-estar, até os desejos desordenados. Se a gente for olhar, você vai perceber que por detrás dele está presente ali o desejo, esse profundo desejo que nós temos por Deus. Então, como é importante a gente ter essa consciência, que mesmo sem consciência,
mesmo sem consciência, mesmo sem me dar conta, eu estou sempre à procura de Deus. Quando você consegue fazer um ateu, uma pessoa que não conhece Jesus, uma pessoa que não experimentou o amor de Deus, perceber isso, e você ajuda ela com a graça de Deus, ela enxergar que ela esteve todo o tempo procurando por Deus. Quando ela descobre isso, a vida dela muda. Muitas pessoas assim, desregradas, pessoas mundanas, pessoas assim daquelas que a gente diz, pessoas perdidas, pessoas entregues aos prazeres da carne, aos prazeres do mundo, totalmente assim. Quando essas pessoas fazem essa experiência de descobrir, em algum momento, por algum motivo, elas descobrem, de repente os olhos se abrem e elas percebem que elas estavam à procura de Deus todo o tempo. É esse o momento que elas se convertem. É por isso que a gente diz, nossa, às vezes uma pessoa que teve uma vida desregrada, uma vida mundana, quando encontra a Deus parece que é uma conversão muito maior. Essa pessoa parece que se entrega a Deus de uma maneira muito mais radical do que aqueles que foram criados dentro da igreja, que nunca tiveram grandes vícios. Você já viu isso? Talvez seja por causa dessa experiência. Porque o cara viveu muitos vícios, muitos desejos desordenados. E em algum momento, a providência de Deus permite que ele perceba. Ele faz essa experiência, uma descoberta. Ele descobre que ele estava procurando a Deus todo o tempo. Como aquela música do Padre Jonas, né? Procurei o amor, procurei a alegria. E agora eu sou feliz, pois enfim eu te encontrei. Agora eu sei que tu és a vida, a vida. Lembra dessa música? Nunca mais eu irei te deixar. É fantástico, né? Em algum momento a pessoa faz essa experiência de perceber que, puxa vida, em todos aqueles momentos que eu bebia, em todos aqueles momentos que eu entregava ao sexo desregrado, em todos aqueles momentos que eu estava tão preocupado com dinheiro, com ganhar, eu estava procurando a Deus e não sabia. E aí a pessoa descobre, puxa, cai uma ficha, abre um mundo. A pessoa passa a enxergar de uma maneira iluminada. É aquilo que Jesus falou lá em Mateus capítulo 6, vocês se lembram? Ainda dentro do Sermão da Montanha, ele fala, se o teu olho é bom, todo o teu corpo fica todo iluminado. Mas se a luz que há em ti são trevas, quão espessas serão essas trevas? Quer dizer, o seu olho é bom. O que é isso? O que é o olho bom? Jesus está falando muito mais do que a visão física. Ele está falando da visão interior. A visão interior, quando nós conseguimos enxergar essas coisas. Quando nós somos capazes de enxergar, por exemplo, como que eu estou o tempo inteiro procurando a Deus. Uma pessoa, de repente, o olhar dela se abre e ela vive esse olho bom. Ela percebe, ela descobre isso. Mas o nosso olho, muitas vezes, é mau, né? Porque a gente enxerga as coisas, as pessoas, os acontecimentos, as vidas, de uma forma viciada. Nós enxergamos a partir das nossas experiências de vida, nós enxergamos a partir dos nossos preconceitos, quer dizer, o nosso olho não é bom. A nossa visão interior, ela precisa se abrir. A gente precisa se abrir. A gente pode trabalhar mais essa questão da visão interior. Mas eu queria trabalhar essa coisa da visão interior em relação aos desejos, aos nossos desejos, aos desejos da carne. E aqui eu falo carne não só no sentido negativo, também no sentido positivo. Os desejos humanos, as aspirações humanas, muitas delas até positivas. E claro, também os desejos desordenados, né? Marcados pelo pecado, desejos que às vezes se tornaram até compulsões. Né? Imagina, por exemplo, um rapaz que
desenvolveu a compulsão, né, por pornografia na internet, masturbação. Claro que tem mulher que também tem isso, mas é mais comum nos rapazes. Quer dizer, ele precisa perceber, claro, de uma certa maneira, essa compulsão que ele desenvolveu. Imagina esse caso concreto. O sujeito desenvolveu essa compulsão, né, de pornografia na internet, de masturbação. Claro, ele precisa ser capaz de olhar e perceber que essa compulsão é uma compensação emocional. De alguma maneira, essa busca desenfreada, essa necessidade de experimentar esse tipo de prazer, essa necessidade, né, esse vício, é uma maneira de lidar com alguma dor, alguma coisa, com feridas, com coisas mal resolvidas da vida dele. Isso é fato, gente. Se você for conversar com uma pessoa que estudou dessa área, né, isso é fato. Isso é real. Essa coisa das compensações emocionais é um mecanismo muito real. E assim outras coisas, como pessoas que desenvolvem essa coisa da compulsão como compensação emocional na comida, na bebida, no álcool, na droga, no consumismo de comprar, ter, né? Comprar, ter. Eu já tenho, eu vejo uma coisa nova, eu quero. Eu tenho um relógio, mas eu vejo outro, eu quero outro relógio. Aí eu tenho 50 sapatos, 10 relógios. Quer dizer, isso é uma compulsão, cara. Isso é... não. Cara, até é uma compensação emocional. Não é normal. E nós precisamos olhar e perceber. Gente, existem compensações emocionais graves, sérias, que nos levam mesmo a pecados e a desordens e a mau hábitos e a coisas, a compensações emocionais destrutivas, capazes de destruir uma família, destruir relações. Imagina o alcoolismo dentro de uma casa, quantas famílias foram destruídas. E se você for tocar na vida de um alcoólatra, eu duvido que você não vai encontrar desajustes na família dele, na história dele, coisas que ele viveu, pai e mãe separados. Não estou dizendo que é só isso, sei lá, tantas coisas que a pessoa viveu e depois acabou lá no alcoolismo. Sempre tem alguma coisa, e normalmente relacionado à família. É impressionante, né? As feridas nos relacionamentos familiares. E aí aquilo toma um contorno de compulsão, que é compensação emocional. Mas mesmo por detrás das nossas compensações emocionais, das nossas compulsões, existe ali esse anseio por Deus escondido lá atrás. Lá atrás. É aquela frase que eu repito sempre, você já me ouviu falar muitas vezes, né? O dedo aponta a lua, o tolo olha para o dedo e não para a lua. Então, quer dizer, para onde os seus desejos apontam? Até mesmo as suas compulsões. Eu tenho uma compulsão alimentar, eu tenho uma compulsão ligada ao campo da sexualidade, eu tenho uma compulsão ligada ao campo do materialismo, do consumismo. Para onde ela aponta? Você tem que ser capaz de olhar isso. Esse desejo desenfreado que a pessoa tem de comprar, ou de prazer sexual, ou de comer, de beber, ou de álcool, sei lá, esse desejo ele está apontando para Deus. E a partir do momento que você é capaz de enxergar isso, você se torna capaz de vencer qualquer compulsão. Um jovem que, por exemplo, está preso na masturbação, no vício da pornografia, se ele for capaz, naquele momento que ele vem o desejo de abrir, aquele momento que vem o desejo dele abrir um site de pornografia e começar a ver vídeo pornô, foto pornô, naquele momento, se ele olha para dentro dele, e ele consegue contemplar, enxergar nesse desejo de vídeo pornográfico, ele consegue enxergar que o verdadeiro desejo não é o vídeo, é Deus. Ele faz uma experiência de Deus ali naquele momento. Mas às vezes o que falta é a gente fazer isso. Parar e olhar para dentro de si. Parar e enxergar
esse anseio por Deus que está presente em tantos momentos da nossa vida, por detrás dos nossos anseios humanos mais corriqueiros, entendeu? Então nós precisamos ser capazes de fazer isso. Esse era o movimento, essa era a formação objetiva que eu queria passar hoje, que nós devemos fazer essa experiência. Primeiro, você precisa diagnosticar se existem compulsões na sua vida. Às vezes a gente considera só as compulsões graves, como essas de alcoolismo, como essas ligadas ao campo da sexualidade, né? Mas existem outras compulsões. A gente desenvolve outras compulsões. Eu preciso que eu também preciso fazer isso, cada um precisa fazer esse exercício de procurar descobrir. Existem compulsões na minha vida? Existem coisas na minha vida, movimentos que eu faço, que às vezes nem são assim, nem chegou a ser uma compulsão, mas são movimentos na minha vida que são compensações emocionais. Quais são os movimentos da sua vida que funcionam como compensações emocionais? Será que existe um fator de compensação emocional na sua vida em relação à comida, em relação à bebida, em relação à sexualidade? Eu preciso ser capaz de chegar ao ponto de olhar isso e perceber. Existem, assim, tem gente que encontra compensações emocionais, desenvolve compensações emocionais até saudáveis. Compensações emocionais, aí o cara vive, o sujeito começa a viver essa compensação emocional lá na academia, lá na coisa com o físico, e tudo se torna físico, o cara se torna viciado, o sujeito se torna viciado em malhar, em correr, em compensações emocionais ligadas à alimentação saudável. O cara se torna, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Quer dizer, existem compensações emocionais até de um certo ponto de vista saudáveis. Mas a pessoa está, quer dizer, de alguma maneira, tudo aquilo que a gente desenvolve como compensação emocional, se a gente for analisar com profundidade, isso é idolatria. Se a gente está aqui do ponto de vista do caminho da perfeição, você está entendendo? Aonde você põe? Quem é a sua compensação emocional? Quem é? Em quem você é na comida que eu alivio minhas tensões, é na bebida que eu alivio o meu cansaço, quer dizer, a gente vai desenvolvendo certos mecanismos, a gente vai desenvolvendo certos movimentos, mas a gente precisa aprender a fazer isso com o Senhor, com a oração, com a presença de Deus. E a gente começa a fazer isso analisando os nossos desejos, sendo capaz de enxergar. Eu olho para cada desejo, para cada anseio humano meu, e eu sou capaz de enxergar nele o anseio por Deus, o anseio pela presença de Deus, o anseio pelo céu, o anseio pela graça, né? Então, por exemplo, na partilha, quando o Tiago falava aqui na partilha do desejo, né? Ele citando a pregação anterior, ele dizia, né, que, citando o que eu tinha falado, né, preciso deixar nascer no coração não um desejo por Deus, um desejo, né, pela vontade de Deus, pela presença de Deus, um desejo que seja fabricado, mas um desejo que seja espontâneo, um desejo que venha de dentro. Você só precisa encontrar esse desejo, que se esconde em todos os outros desejos que você existe. Você não precisa fabricar, ele já está aí. Você só tem que encontrar ele.
Não tem que fabricar, ele já está aí. A partir do momento que você for capaz de enxergar em todos os seus desejos esse desejo, que no final o seu verdadeiro desejo é Deus, né? Você vai encontrar esse desejo. E aí a gente aprende esse movimento de orientar para Deus, orientar para o amor, reorientar, orientar a sexualidade para o amor, orientar os apetites humanos, os apetites da carne para o amor, para Deus. Olha como nós desenvolvemos tantas compulsões e compensações emocionais. Compensações emocionais que normalmente estão ligadas às nossas carências, às nossas baixas autoestimas. É verdade, pode olhar. Pode olhar. Né? Pessoas viciadas em academia, viciadas em comida saudável. Claro, temos que comer comida saudável pelos motivos certos. Não por causa de carência, não como compensação emocional. Claro, temos que malhar sim, porque é um hábito saudável. Hoje a gente sabe que academia, exercício aeróbico são coisas recomendadas pelos médicos. Temos que fazer pelos motivos certos. E não pegar essas coisas e desenvolver compulsões, compensações emocionais que acabam ocupando o lugar de Deus, ocupa o lugar de Deus. Quantas pessoas você assim, rapidinho, você pensa fácil e fala, eu pelo menos assim, numa primeira vista parece, sem querer julgar, parece que a vida física ocupa mesmo o lugar de Deus. Você vê pessoas que o sujeito não vai à missa domingo, mas vai à academia, fica 2 horas todo dia, inclusive sábado e domingo. Hoje em dia é comum academias que abrem sábado, domingo e feriado. Que os caras são maníacos. A gente vai desenvolvendo compulsões, compensações emocionais. E somos incapazes de perceber que o que está por detrás de tudo isso é o anseio por Deus. É o desejo de ser amado por Deus. Porque nem os amores humanos conseguem suprir esse amor, que é o amor de Deus na nossa vida. O maior desejo do ser humano é sentir-se amado por Deus. É a experiência do amor de Deus. Do ponto de vista espiritual, não do ponto de vista da psicologia, mas do ponto de vista da teologia, da espiritualidade cristã, o amor do pai e da mãe são tão importantes psicologicamente falando, humanamente falando, para o desenvolvimento da personalidade, da maturidade humana da pessoa, porque o amor do pai e da mãe é, especialmente no início da nossa vida, o principal veículo por meio do qual nós experimentamos o amor de Deus. De Deus. Então, uma pessoa que faz de modo saudável dentro de casa a experiência de um amor carinhoso de mãe, o sujeito que faz dentro de casa, né, no desenvolvimento da sua vida, criança, adolescência, né, ele faz essa experiência daquele amor de pai que significa proteção, segurança, né, que ajuda, né, a desenvolver na personalidade, né, uma personalidade segura, desenvolvida. E assim o afeto da mãe, cada um cumpre um papel, né? Isso, ao experimentar o amor de Deus, eu estou experimentando o amor de Deus. Se existe uma coisa que é sinal, né, é símbolo do amor de Deus, é amor de mãe, é amor de pai. Um pai que ama de verdade, uma mãe que ama de verdade, de forma equilibrada e saudável, ele está o tempo inteiro comunicando a maneira de amar de Deus. Olha como pai e mãe é capaz de fazer tudo por filho, gente. Né? Eu costumo dizer que eu só descobri assim, foi mais fácil para mim descobrir, tentar entender, né, aquilo que não dá nem para ser entendido, do que é o amor de Deus, depois que eu fui pai. Depois que passei perrengues com a minha filha, depois que vivi situações de medo, de coisas ruins acontecerem com ela, né, como que você fica sem chão. É incrível assim, né? Como que
Amor de pai e mãe é uma coisa, acho que na Terra é o que há de mais parecido assim, com o amor de Deus. O que mais se aproxima, apesar de, mesmo assim, ainda assim é uma simbologia pobre, que nem dá para a gente dizer direito que é o amor de Deus. Então, no final das contas, o verdadeiro desejo que a gente tem é o desejo do amor de Deus. A gente nasce com esse desejo. É visceral, gente. É por isso que é essa palavra aqui, saudade. A palavra é saudade. A gente veio de Deus. E tem saudade de Deus. E está o tempo inteiro procurando Ele. Está o tempo inteiro atrás dEle. Santo Agostinho dizia que pecado é procurar Deus no lugar errado. Simples assim. Minha alma desfalece. Olha o termo. Minha alma desfalece de saudades e anseia pelos átrios do Senhor. Átrios é o quê? É coração, é amor, é símbolo do amor, né? Minha alma anseia pelo amor do Senhor. Então, gente, por detrás de tantos e tantos desejos da nossa vida, por detrás dessas compulsões, compensações emocionais múltiplas, está o desejo do amor de Deus. E o que eu estou dizendo é que quando você for capaz de parar e olhar para isso, e ser capaz de enxergar isso naquele seu desejo desordenado, você vai vencer. Você vai vencer. Olha, por exemplo, de uma forma geral, para todos nós aqui, isso vale para todos nós, inclusive para mim que estou falando. Olha de uma forma geral, como nós desenvolvemos hoje, especialmente na sociedade moderna, especialmente hoje, né? Olha como nós desenvolvemos um relacionamento doentio com a comida. Com a comida e a bebida. Hoje eu tinha um rapaz lá, que eu não via há muito tempo, o marido da Glícia estava lá, como é que é o nome dele? O Carlos Alberto, né? É Carlos Alberto? Carlos Alberto. Carlos Alberto, você está magro, você emagreceu, está fitness, eu falei com ele, né? Ele, graças a Deus. Aí eu bati no ombro do Adelso, que estava do meu lado, falei, Adelso, você, ó. Aí ele falou, rapaz, eu estou com dor na coluna, minha mulher falou que minha coluna não está aguentando a minha barriga. O peso da minha barriga. Olha como de alguma maneira, né, nós assim comemos mais do que devemos, né? Comemos coisas assim, desenvolvemos essa relação assim de um amor desordenado ao gosto pela comida, comidas que não prestam. Somos incapazes de desenvolver uma alimentação saudável, comer coisas que fazem bem simplesmente porque fazem bem. Não conseguimos desenvolver um hábito alimentar saudável porque a gente é apegado demais ao gosto, né? Ao gosto, né? Eu como muito tais coisas porque é o que eu gosto, né? Claro, a gente pode comer o que gosta, não estou condenando isso não, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo, olha o nível de apego. Olha o nível de relação que nós temos, que nós desenvolvemos com a comida, com a bebida. Comemos demais, bebemos demais, comemos demais, mesmo sabendo que aquilo faz mal, mesmo sabendo que aquilo engorda, mesmo sabendo que aquilo me coloca em risco cardiovascular. É uma coisa impressionante, a gente não se dá conta. E é o que há de mais simples da nossa vida, né? É simples, né? Como diz o padre Paulo Ricardo. É o que nós temos de comum com os animais. O apetite, né, de comer, de beber, o apetite sexual, essas coisas nós temos em comum com o cavalo, com o jumento, com o cachorro. É igualzinho. Olha só, mas essas coisas, por causa da nossa natureza, que foi muito ferida pelo pecado, nossa natureza foi ferida pelo pecado. Ela foi profundamente ferida. Não só pelo pecado original, mas essas feridas também, aí entra aqui as feridas dos pecados das gerações, os nossos pecados pessoais, eles também foram deixando feridas na nossa natureza. Os pecados das pessoas foram ferindo a nossa natureza. O pecado das pessoas com quem nos relacionamos.
Aí a gente vai desenvolvendo compulsões e compensações emocionais com as coisas mais simples da vida. São Francisco de Assis, tem um episódio da vida dele, que ele mandou o irmão, tinha um irmão que cuidava da comida, isso no início. Eles não eram muitos ainda. A congregação nem estava ainda, nem tinha reconhecimento pontifício. Logo que ele começou a obra e tal, e ele que era um grande místico, né? Ele pediu ao irmão que cuidava da comida que não colocasse sal nem um tempero na comida. Porque ele não queria sentir gosto na comida. Ele queria comer só para se alimentar. Que ele queria colocar todo o gosto dele em Deus. Sabe o que é isso? Ah, é doido, é santo. É santo, amigo. É santo. Não é doido, não. É santo. Eu não estou dizendo que a gente tem que fazer isso. Pronto, vamos colocar aqui como penitência. Ninguém mais põe sal em bife, hein, gente? Está proibido. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou dando um exemplo assim de radicalidade de um homem muito santo que viveu, é um gesto. Você não é obrigado a fazer isso. Mas eu quero que você seja capaz de interpretar, de perceber a motivação do gesto. O que moveu ele a fazer isso. E trazer para nós aqui a maneira como nos relacionamos com a comida, com a bebida, como é de alguma maneira em todos nós. Todos nós, comigo que estou falando, você que está me ouvindo, como que isso hoje funciona como compensação emocional na nossa vida. É válvula de escape para isso, para aquilo. A mesma coisa, a sexualidade. Em muitos, espero que não em todos, mas né, é muito comum isso na vida das pessoas, isso é uma coisa comum, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, eu já falei isso para vocês, né, os bispos, a conferência dos bispos dos Estados Unidos, fizeram uma cartilha sobre mandar distribuir em todos os Estados Unidos sobre pornografia, porque eles disseram uma epidemia. Uma epidemia, isso é o que? Compensação emocional, pode saber. Não é só, porque claro que a sexualidade é bom, o cara lá assiste um vídeo lá, se masturba, claro que é prazer, fácil você se viciar no prazer e tal, mas o que motiva, essa inclinação de se viciar, essa inclinação de buscar isso, são as feridas, são as coisas da nossa vida, são essa tendência que nós temos de buscar compensações emocionais, né, de desenvolver compulsões. Eu queria que fôssemos capazes de analisar isso na nossa vida. Mesmo você que talvez pense que isso que eu estou falando não serve para você, talvez pode ter alguém que acha que não sei, né? Que para mim serve muito. Mas se você acha que isso não serve para você, você está falando aí, eu não tenho visto de pornografia, glória a Deus, né? Mas pense, talvez existam outras coisas. Claro, isso são coisas mais evidentes, às vezes é mais grave, porque é um hábito ruim, né? E tal. Mas existem tantas outras coisas que funcionam como compensação emocional na nossa vida. E a gente começa a vencer isso quando a gente se torna capaz de parar diante dos anseios humanos, desejos. E eu sou capaz de enxergar o anseio de Deus ali. Olha aquilo ali, estou ali naquele apetite ali de uma... E eu paro, eu olho e eu enxergo. Não, o que eu realmente quero é Deus. É o amor de Deus, não é isso que eu quero. Isso aqui, esse desejo de fazer isso, de fazer aquilo, isso aqui só mostra a minha saudade. Só mostra o quanto eu necessito me sentir amado por Deus. E aí você toma consciência que você é amado, que você não precisa sentir para ser. E aí a coisa vai tomando seu lugar. E aí as coisas vão... né? Então é muito importante que a gente na vida espiritual aprenda a viver uma vida equilibrada. Que a gente aprenda a se relacionar de maneira saudável com as coisas da vida, né? Aprenda a se relacionar de maneira saudável com a nossa sexualidade,
com o prazer ligado à sexualidade, que a gente aprenda a se relacionar de maneira saudável com o prazer ligado ao hábito de comer, de beber e outras coisas mais. Eu gosto muito de deixar sempre bem claro, né? Claro que existe um momento da nossa vida, é um momento forte que a gente está sendo purificado, né? É um momento forte que a gente pratica de uma maneira mais intensa, vamos dizer assim, essa espiritualidade de contrariar a velha natureza, contrariar o eu, né? O eu desordenado, os apetites desordenados. Eu contrario, né, os impulsos de vaidade, de soberba, de gula, de luxúria. Eu vivo isso de uma forma muito intensa e muitas vezes, né, me negando prazeres até lícitos, que não são pecaminosos. É como se isso fosse uma fase da minha vida. Eu não posso interpretar como se a pessoa... Tem gente que começa a viver uma espiritualidade, o cara daqui a pouco ele entra numa coisa de... Como é que é a pessoa que não pode errar muito? Falhou agora. O escrúpulo, ele entra nessa pegada de escrúpulo, ele fica escrupuloso, tudo é aquele escrúpulo. O cara fica... né? E ele acha que a espiritualidade, a vida com Deus se resume a nunca se permitir nenhum prazer. Não é isso. Porque com o tempo, você vive uma fase de purificação, sim. Onde você faz isso e você sabe por que você está fazendo. Foi a primeira pregação. Mas depois você adquire a vida no Espírito. O Espírito começa a te conduzir. Você começa a ser conduzido pelo Espírito até de uma maneira mais consciente. Conscientemente você é conduzido pelo Espírito, você percebe as conduções do Espírito, se torna mais consciente das luzes que o Espírito te dá, das moções, dos impulsos. Assim como aqui, né, o sujeito que não está ainda avançado na vida espiritual, ele percebe os impulsos da carne, não percebe? Vem aquele desejo de fazer tal coisa, a gente percebe os impulsos da carne. O homem espiritual, ele percebe os impulsos do Espírito. É igualzinho a vida na carne é a vida no Espírito. Ele percebe os impulsos, as moções de fazer isso, fazer aquilo. Então ele vai desenvolvendo uma maneira de viver o cotidiano da vida como um filho de Deus viveria o cotidiano da vida. Aí ele já não está mais nesse patamar onde ele não pode ter mais nenhum prazer, ele não pode se permitir nada, está o tempo inteiro se contrariando. Isso não pode ser a vida toda de uma pessoa. Você está entendendo? Uma pessoa que acha que a espiritualidade cristã se resume a isso é uma espiritualidade mutilada. Você precisa entender que, claro, pode existir sim uma fase da nossa vida que a gente vai viver isso de uma maneira intensa, porque tem um propósito, tem um sentido, mas tem que ter o objetivo de você alcançar a vida no Espírito. E aí você aprende a viver os prazeres da vida, mas sem estar apegado a eles mais. Você consegue viver, você consegue, por exemplo, num momento, tomar um vinho, você consegue confraternizar, você consegue comer uma boa comida, mas sem se apegar, sem colocar ali um prazer, sem desenvolver compulsão. Você consegue comer uma boa comida, viver aquele prazer de uma boa comida, mas sem que aquilo seja uma compensação emocional na sua vida. Mas enquanto você não chegou lá, Cara, se o teu olho te leva a pecar, arranca e joga fora. Se o teu braço... Isso é metafórico, né? Jesus não está falando ao pé da letra. Só para você entender. Tem que bater firme até chegar lá. Depois que você chegar lá, aí é só manutenção. Manutenção. Mas você precisa chegar lá. A gente tem que chegar nesse ponto, assim, mais evoluído. Esse ponto eu falei que ia ser rapidinho, né? Esse ponto evoluído, né? Esse ponto a gente tem que evoluir. A gente às vezes não evolui, né? A gente está sempre naquele mesmo patamar ali. A gente não olha essas coisas com profundidade, não está disposto a viver um período intenso, mas para colher frutos lá na frente.
Queria muito que ficasse claro que a nossa vida espiritual não pode se resumir. A vida toda você não posso ter um prazer, estar o tempo inteiro se contrariando. Não. A gente tem que chegar no ponto de ser conduzido pelo Espírito. Você chegou num ponto de desprendimento, você já alcançou um certo desprendimento que te permite, né, saborear prazeres lícitos da vida sem a eles se apegar, sem colocar nenhum nível de compulsão ou de compensação emocional neles. Mas a gente precisa vencer essas coisas de compulsão, essas coisas que funcionam como compensação emocional na nossa vida. Você pode ser capaz de descobrir certas coisas assim, que até quando você sentar com o seu diretor espiritual para partilhar com ele, Vitor, eu descobri que isso aqui é compensação emocional na minha vida. Ele fala, nossa, ele vai ficar surpreendido, porque vai ser uma coisa inusitada, vai ser uma coisa que é só sua. Você entende isso? Entende, né? Raira né? Acaba sendo muito... Eu penso que esse campo, né? As pessoas... Por isso que um psicólogo pode, um terapeuta, uma pessoa que estudou essas coisas, pode muitas vezes ajudar também no caminho da vida espiritual de uma pessoa. Por causa disso, esses elementos, né? Agora, quando você coloca esse fator espiritual, por exemplo, poxa, você ser capaz de enxergar em todos os seus anseios humanos o seu verdadeiro anseio. Esses dias eu orientei um jovem que está muito preso nesse vício, né, de pornografia e masturbação, e eu dizia a ele, eu falei, olha, faça isso. A hora que vier a coisa, para. E seja capaz de enxergar, toma consciência, fecha os olhos, para, olha, toma consciência que esse desejo é uma compensação emocional. Seja capaz de, olhe, enxergue que o que você realmente quer não é se masturbar. É Deus. É experimentar o amor de Deus. Na hora que o cara para, olha, e o olho abre, e ele vê, pronto, passa a vontade. E quando ele vai fazendo isso uma vez, duas, três, vai se purificando, vai acontecendo algo dentro dele. Vai acontecendo algo. As coisas vão se colocando no seu lugar, entendeu? É como as coisas que estão fora do lugar e vão sendo colocadas no seu lugar. Agora, isso pode ser feito com tantas outras coisas. Pensa hoje, né, até que ponto esse vício que as pessoas têm com série de televisão, com rede social, né? Até que ponto isso também não é compensação emocional, né, e tal. Ah, não posso ver série? Acabei de falar que não é isso, né? Mas a gente tem que ser capaz de poder fazer essas coisas do mundo moderno, do mundo cotidiano, sem que essas coisas nos afastem de Deus. Entende? Esse é o problema. O problema é que a gente é tão pouco evoluído espiritualmente que a gente faz as coisas que não são pecado, não é pecado, mas aquilo acaba afastando a gente de Deus. Quer dizer, você tem que chegar no ponto onde você faz uma coisa e aquilo não te afasta de Deus. Aquilo não afasta o seu coração de Deus. Olha como as coisas afastam o nosso coração de Deus. Então esse movimento de parar e ser capaz de enxergar o desejo por Deus, que está presente em todos os desejos da nossa vida, isso é fundamental. Aprenda a fazer isso. Eu falei na primeira pregação, elevar-se acima de si mesmo. Agora é elevar-se a Deus a partir de si mesmo. É outra maneira. Elevar-se acima de si mesmo tem o sentido negativo, né? Tem o sentido de se contrariar por causa de Deus, por amor. Elevar-se a partir de si mesmo significa você enxergar ali o que é desordenado e enxergar o verdadeiro desejo ali, que é santo, que é divino, entendeu? E o dedo aponta a lua, o imbecil olha para o dedo, não para a lua. Ok? Então, aí sim, elevar-se a partir de si mesmo. Não é bem só esse assunto, claro que se trabalha lá, mas é um assunto que acaba se trabalhando lá. Quem já teve a oportunidade de ler esse livro, não é tão óbvio assim,
Mas naquele livro do Anselmo Grum, o céu começa em você. Fazer a experiência de Deus a partir de si mesmo também. Não só porque o céu está na gente, no sentido da vida da graça, mas também como que você pode se elevar a Deus a partir de si mesmo. A partir do que você tem, a partir dos seus vícios, a partir dos seus desejos desordenados. Não olhe para eles. Não olhe para os seus desejos desordenados. Olhe para onde eles estão apontando. Qual é o seu problema? Qual é o meu problema? É que eu fico olhando para ele, ao invés de olhar para onde ele está apontando. Porque ele está apontando para Deus. Ele apenas está dizendo, olha, meu filho, coitadinho de você. É saudade, isso tudo é saudade, filho. Isso tudo é saudade. Né? Então, vamos aprender a viver isso. Aprendamos a viver isso, né? Minha alma desfalece de saudades, desfalece, e anseia pelos átrios do Senhor. É porque é assim, né? Você se abrir ao dom da sabedoria, saborear uma palavra dessa, né? Parece que você sente o sabor da palavra. É quase como se estivesse mastigando e sentindo o gosto. Você já fez essa experiência, às vezes, quando você está lendo um texto bíblico, parece que aquilo tem gosto, parece que é comida. Minha alma desfalece. Você fala essa palavra, desfalece. Quase desfalece mesmo. Minha alma desfalece de saudade. Impactante isso, né? Arrasador. E minha alma anseia pelos átrios. Que maneira bonita de falar, né? Pelos átrios do Senhor. Não está aí. Nós estamos à procura de Deus o tempo inteiro. Pensa os anseios humanos que a gente tem. Às vezes os anseios que tomam conta de uma pessoa, o anseio de ganhar dinheiro, o anseio de ser poderoso, o anseio de ser visto, o anseio de ser admirado. São anseios humanos, né? O anseio de prestígio, o anseio de comprar isso, de comprar aquilo. Pensa quando a gente fica olhando uma coisa que talvez a gente nem precise muito, já passou por isso? Duvido Eodó, como a gente diz, né? Duvido Eodó, alguém nunca passou isso e não passa de vez em quando, né? Você fica lá namorando uma coisa lá, né? Aquele relógio que você quer comprar, que nem esse dia eu estava vendo um relógio aí, não sei o que, eu falei, uma pulseirinha aqui tá boa. Assim, a gente fica lá, outras vezes a gente fala assim, meu sonho de consumo é comprar tal coisa. Não que a gente, entende, gente? Entende? Você chega num ponto onde você lida com todas essas situações como um filho de Deus lidaria. Mas, veja, às vezes nós temos anseios humanos que são com coisas até que não fazem diferença mesmo. Como a gente fica, às vezes, namorando uma coisa, namorando aquele celular, namorando aquele relógio, namorando aquela joia, namorando aquela roupa. E é uma coisa assim que, cara, não é... Tudo bem, você pode comprar, né? E a gente faz aquela experiência depois que compra, baixa o facho na hora, né? Uma semana não faz mais diferença para você. Já reparou? Você tem o afã até comprar na primeira semana. Igual o carro, comprou o carro na primeira semana, Nossa Senhora da Penha, se alguém entra no carro e bate a porta um pouquinho mais, prova que não é geladeira não. Depois daqui a pouco já está. Né? Quer dizer, você vai... É incrível, né? A relação que a gente tem com as coisas. A gente fica lá namorando, esses anseios humanos, perceber também esses anseios nossos. De coisas que a gente quer comprar, de coisas que a gente quer adquirir. Veja, separando, gente. Eu quero sempre separar. Vitor, é pecado eu desejar crescer, eu querer evoluir, eu querer comprar uma casa para mim. Claro que não, eu não estou falando isso. Eu quero que a gente seja capaz de ter esse equilíbrio, esse ponto que existe, né? A gente querer o melhor para a nossa vida, não é isso que eu estou falando. Mas saber perceber por detrás até desses anseios que a gente tem de comprar, de fazer, de ir em tal lugar. Quer dizer,
como que por detrás desses anseios, ser capaz de enxergar que por detrás desses anseios, que eu realmente tenho sede, é sede de Deus. É sede do amor de Deus. E esses anseios são apenas reflexos do verdadeiro anseio, que é o anseio de Deus. Sejamos atentos aos anseios de comprar, de comer, de beber, de adquirir, de ir a tal lugar. Claro, né? Muitas coisas são naturais, são até saudáveis, a gente não pode demonizar nem tornar pecado tudo, mas ter esse tipo de visão espiritual. É isso que eu estou orientando vocês, entendeu? Sempre com equilíbrio. Sempre com equilíbrio. Né? Aquela passagem lá de João 4, né? Depois que ele tem aquele diálogo com a samaritana, os discípulos chegam, né, com comida, foram comprar mantimentos, e aí eles dizem para Jesus assim: mestre, come, o senhor não vai comer alguma coisa? Aí Jesus responde para eles mais ou menos assim: eu tenho um alimento que vocês não conhecem. Aí eles, será que eles começam a discutir entre eles, né? Será que ele já comeu, a gente não sabe e tal? Aí Jesus percebe e fala: olha, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Quer dizer, a minha fome é fazer a vontade do meu Pai. Veja, né? Você, assim, essa ressignificação dos nossos desejos e anseios, né? Que o Senhor nos dê a graça, né? Isso é difícil de fazer, gente. É difícil porque você precisa... É um trabalho assim de formiguinha, é um trabalho assim dia após dia, é uma coisa que você você não faz uma vez só e está pronto. Você todo dia, né? Você vai trabalhando ali, tem que ter paciência, você vai. E aí você vai se orientando para... Aí veja como tudo isso tem a ver com a pureza de coração. O final disso tudo é a pureza de coração, né? O final disso tudo é aquilo, né? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, tudo façais para a glória de Deus. Esse é o final. Você vai orientando tudo, você vai sendo capaz de enxergar o desejo por Deus, o anseio verdadeiro da sua alma e todos os seus anseios humanos. Quando você vê, você está vivendo para Deus, você só pensa em Deus, é Deus que te move. Vai acontecendo de verdade, entendeu? Naturalmente na nossa vida, né? Então é isso, também não demorei muito, né? Assim, não foi tão pouquinho, mas também não foi tanto, né? Amém? Amém. Fica aí quem quiser rezar com esse salmo, é o Salmo 83 aqui no lecionário, né? E foi o salmo de sexta-feira agora, o primeiro refrão, a primeira estrofe, tá bom? Do salmo de sexta-feira. Ontem, né? Sexta foi ontem. Dia 9. Né?